Fala, meu povo lindo, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de... Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e vamos dar seguimento aos nossos estudos. Hoje, então, a gente vai falar sobre terapia de hidratação venosa e a gente basicamente tem 3 tipos de hidratação diferentes. A gente tem a expansão, a reposição de perdas e a terapia de manutenção. E é essa manutenção que nós vamos falar no dia de hoje. E por isso é que a gente começou já com a Madonna Musa mandando seu Holiday para lembrar a gente de quem? Malcolm Holiday e o William Segar, que é o famoso, juntou tudo, né? E aí virou o Holiday Segar. Quem que são esses dois, gente? O Holiday Segar, não, o Holiday e o Segar, né? Em maio de 1957, publicaram na Pediatrics, que é a revista, né, de pediatria, um trabalho falando sobre a manutenção da necessidade de água na terapia de manutenção parenteral. Então, na verdade, desde essa época, desde 57, é que Holiday Segar tem ficado muito presente na vida do pediatra, porque é a maneira como a gente tem usado, como tem feito os cálculos para poder fazer a terapia de hidratação venosa das nossas crianças. Então, assim, vocês vão ver que essa terapia, essa maneira da gente hidratar as crianças está mudando ao longo do tempo. A gente já tem outros cálculos, por exemplo, com base na osmolaridade do plasma, né, e da solução que a gente está infundindo, que acaba sendo mais fisiológico. Mas as contas que a gente aprende com Holiday Segar são boas para a gente poder calcular o volume que a gente tem necessidade de infundir naquela criança de acordo com o peso. Acaba que através da fórmula de Holiday Segar a gente também tem uma noção mais ou menos da taxa calórica daquela criança. Então, assim, ainda tem a sua relevância e por isso que vai ser o nosso assunto de hoje. Gente, pega um café, dá aquela alongada na coluna, senta numa cadeira confortável, não se perde não, vem comigo que a gente está só começando. E aí, gente, sempre quando eu vou fazer algum estudo, isso aí vale uma dica para a vida de vocês quando vocês estiverem estudando. Tenta entender qual que é a relevância daquele assunto para a sua vida, porque aí o seu cérebro entende que essas coisas mais importantes, elas precisam ficar mais tempo armazenadas e isso ajuda no seu estudo e na sua absorção ali daquela matéria, daquela disciplina. Então, quando que eu vou fazer uma hidratação venosa? Qual que é a importância de eu aprender esse assunto? Gente, lembra que assim, os extremos de idade, quando a gente pensa no bebezinho recém-nascido, principalmente, no vozinho de idade, são pessoas muito suscetíveis a desidratar. Lembra que, por exemplo, às vezes fica mais fácil a gente fazendo uma comparação com a clínica médica. Pensa que um vozinho acamado, ele sozinho não tem acesso à água. Da mesma maneira que um recém-nascido ou uma criança pequena. Eles precisam que alguém leve a água para eles. E aí, se ninguém der água, se ninguém der leite, né, no caso da criança que está amamentando, está sendo amamentada, acabou. Vai perder ali no xixi e no cocô, normais, e não vai ter essa reposição, isso vai acabar levando à desidratação. Se a gente junta isso, um quadro, por exemplo, de febre, um dia muito quente, ou uma criança que está fazendo quadro de vômitos, diarreia, ou até o vozinho também, gente, essa desidratação acontece numa velocidade incrível. E além disso, a gente pode pensar o quê? Eu tenho uma criança que não está com gastroenterite, mas ela está com algum outro tipo de infecção que ela não está aceitando muito bem a via oral. Então eu tenho que manter essa hidratação dessa criança, porque senão ela vai acabar evoluindo com desidratação. Então, toda vez que eu preciso dar volume para uma criança, né, ou eu preciso dar coisas que ela não está conseguindo absorver pela via oral, eu vou pensar em estabelecer um acesso venoso. Eu preciso de alguma coisa para botar esse volume e esses fluidos dentro desse paciente. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar de hidratação de manutenção. É uma criança que não está desidratada, ela está hidratada e eu quero manter essa hidratação dela. Então, olha, ela já está hidratada e eu quero mantê-la hidratada.
Então, a gente vai manter hidratada. E aí chegam os nossos queridos, né? Chega o Holiday Cegar. Então, sem mais delongas, como que a gente faz o cálculo do Holiday Cegar? Primeiro, eu vou estabelecer qual é o volume da solução que eu vou infundir naquela criança. E como tudo em pediatria, né, gente? Depende do peso. A gente vai dividir em 3 etapas aqui, em 3 setores, que são as crianças menores de 10 quilos, as crianças que pesam entre 10 e 20 quilos e as crianças que pesam mais de 20 quilos. Então, a gente tem esses 3 setores aqui. E aí, como que a gente vai fazer? Gente, aqui não tem muito para onde a gente correr, não. É você decorar aí esses 3 itens, né? Menor do que 10, 10 a 20, maior do que 20, e você saber quanto que vai fazer em cada etapa. Para quem tem menos de 10 quilos, nós vamos fazer um total de 100 ml por quilo por dia de volume de soro. Então, assim, qual que é o máximo que eu posso ter nessa etapa? Se a criança tiver 10 quilos, ela vai fazer o quê? Vou até fazer aqui com uma outra corzinha para poder ficar mais fácil. Olha, pegar uma corzinha, né? Tô pegando preto, no preto não tem condições, né, gente? Então, vamos lá. Vou fazer, na verdade, aqui um OBS antes. Se a criança tivesse, por exemplo, 2 quilos, eu vou pegar o quê? Qual que é o volume que ela precisaria por dia? Lembra? 100 ml vezes 2, né? Ó, 100 ml, 100 ml. Quilo, 2. Então, 200 ml por dia de volume que essa criança estaria precisando, certo? 3 quilos, 300, 4, 400 e por aí vai, acho que vocês já entenderam. E aí, agora a gente vai passar para 10 a 20 quilos. Mas aí como que eu vou fazer? Como é que é um bizu para vocês decorarem? A etapa que eu vou ver agora, ela vai pegar o máximo da etapa anterior, que seria essa de cima, mais alguma coisa. Então, o que seria o máximo da etapa anterior? Se a minha criança, eu vou apagar aqui para vocês não confundirem. Tô apagando tudo, né? Vamos lá. Aqui, se a minha criança tivesse o quê? 10 quilos. Se a minha criança tivesse 10 quilos, ela faria o quê? 100 ml vezes 10 quilos por dia. Então, ela vai fazer o quê, gente? Só acrescentar um zero. 1.000 ml por dia. E aí, quando eu vou olhar essa etapa aqui de baixo, eu vou pegar o máximo da etapa anterior, que vão ser 1.000. 1.000 mais alguma coisa. Aí eu vou colocar o quê? 1.000 mais 50 vezes 50 ml por quilo que sobra do 10 a 20. Ih, Michele, já me perdi inteira agora. Você está falando grego. Então vamos lá. Criança com menos de 10 quilos, ela vai fazer 100 ml quilo dia. Você vai botar aqui o pezinho dela e vida que segue, 100 vezes o peso, e é isso que você vai ter que fazer por dia, né, em 24 horas. Quando eu pego a criança de 10 a 20 quilos, eu vou pegar o máximo dessa etapa anterior. Por quê? Até 10 quilos é isso aqui que eu vou fazer. Então, 100 vezes 10, 1.000. 1.000 ml. Sendo que eu tenho que fazer alguma coisa a mais. E aí, essa coisa a mais é o quê? 50 ml por quilo que passa dos 10 quilos. Então, como sempre, vamos aqui fazer o nosso exemplo. Faz aqui, chega aqui comigo no cantinho. A criança aqui pesa 15 quilos. A gente falou que se a criança é de 10 a 20 quilos, é o do meio que eu vou olhar. E aí eu vou pegar 1.000 ml, que foi da etapa anterior, mais 50 vezes o quanto que passou dos 10 quilos. Então, vou fazer o quê? 15 menos 10, que é igual a 5. Onde que é o 15? Aqui. Que 10 é esse? É porque é aqui do início dessa etapa. Então, eu tenho 5 quilos que passaram dos 10. Então, aqui, na verdade, eu vou fazer 50 vezes 5. Lembra da matemática, né, gente? Que a multiplicação é antes da soma. 50 vezes 5, 250. Mais o 1.000, 1.250 ml em 24 horas que eu vou fazer para essa criança que pesa 15 quilos. Michele, eu ainda não entendi nada. Então vamos lá para mais um exemplo que eu quero que vocês saiam daqui, gente, brilhando na vida de vocês, né? Como sempre. Então vamos aqui com um verdinho para ver, né? Verde esperança, para ver se a gente consegue pegar mais aí informação. Então vamos lá. Essa minha criança, ela pesa 11 quilos. Primeira coisa que a gente vai ver é
colocar ela nessa coluna aqui, ó, que tá do lado esquerdo. Então, qual que ela é? Menor do que 10? 10 a 20? 10 a 20. Então, é aqui essa formulinha aqui que eu vou olhar. Quando a gente decora a fórmula de 10 a 20 quilos, eu tenho 1.000 ml mais 50 vezes o peso que passou do 10. Então, lembra aqui, ó, 11 quilos. 11 menos 10 é igual a 1 quilo. Então, eu vou fazer 50 vezes o peso que passou do 10, que é só 1. 50 vezes 1. 50 vezes 1, multiplicação vem antes da soma, 50. Mais 1.000, 1.050. Então, uma criança com 11 quilos, ela vai fazer 1.050 ml em 24 horas. Certo, minha gente? A gente, qualquer coisa, vai fazendo mais exemplos depois, sem problema. E aí, para finalizar, a gente vai fazer aqui, vou continuar com essa cor. Para quem tem mais de 20 quilos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o máximo da etapa anterior, mais alguma coisa. O que seria o máximo dessa segunda etapa, gente? Dessa etapa aqui, ó, que eu tô marcando com uma setinha. Seria se a criança pesasse 20 quilos. Então, vamos aqui no nosso rascunho. Se a criança pesasse 20 quilos, que é o máximo da etapa do número 2, ela faria o quê? 1.000 ml mais 50 ml vezes a quantidade de quilos que passa de 10. Então, assim, eu vou fazer um cálculo na minha cabeça de 20, que é o máximo, menos o 10, que seria o mínimo. Então, 10 quilos. Então, 50 vezes 10. Multiplicação antes, 500. 500 mais 1.000, 1.500 ml. É o máximo que você vai poder dar na etapa aqui, ó, que está na meiuca, que seria uma criança de 20 quilos. Então, eu vou usar esses 1.500 ml, que é o máximo da etapa de número 2, e eu vou passar aqui para baixo. Então, 1.500 ml, que é o máximo da anterior, mais quanto? Deixa eu já apagar aqui embaixo para não ficar confuso. 1.500 ml que eu vou fazer ali, mais quanto? Mais 20 ml por quilo, que não conseguiu passar aqui. Vamos aqui de novo. 1.500 ml, que é o máximo da etapa daqui de cima, mais 20 ml por quilo, que passado 20. Ai, Michele, eu tô com vontade de desistir. Não desiste, gente. Fica aqui comigo, não me deixa sozinha, não. Vamos lá. A criança se pesar, por exemplo, 23 quilos. Primeira coisa, eu vou escolher qual dessas linhas aqui que ela vai combinar. Ela tem menos de 10 quilos? Não. Ela tem entre 10 e 20 quilos? Não. Ela tem mais do que 20 quilos. Então, eu sei que eu vou olhar para essa parte aqui. Tá virando um carnaval esse tanto de cor, né? Mas, se você tá olhando direitinho, você vai conseguir saber onde a gente está. Então, a criança tem mais de 20 quilos. Eu vou escolher essa fórmula daqui, que é o quê? 1.500 ml, que é o basal, mais 20 ml, vezes o peso dessa criança que passou de 20 quilos, certo? Então, maior do que 20 quilos aqui é quanto que ela passou do 20. Então, se eu tenho uma criança de 23 quilos, 3 quilos ela passou do 20. Mas como que você fez essa conta, Michele? Gente, 23 menos o 20. Deram 3 quilos. Então, 20 vezes 3. Multiplicação antes, 3 vezes 20, 60. Mais 1.500, total 1.560. Vamos para mais um exemplo. Tem alguém dormindo aí, gente? Tá todo mundo comigo? Então, vamos lá. Fazer aqui de vermelho. A gente tem uma criança que pesa 26 quilos. De novo, qual a linha que eu vou escolher? Essa daqui. Criança que tem mais de 20 quilos, que apagou aqui o G. Criança que tem mais de 20 quilos vai fazer quanto de soro? 1.500 mais 20 ml vezes o peso, que passar de 20. Então, assim, se é uma criança de 26 quilos, quantos quilos ela tem a mais do que 20? 6. Como que eu fiz essa conta? 26 menos 20. Então, eu vou colocar o que aqui? 6. Multiplicação antes da soma, 6 vezes 20, 120.
mais 1.500. Quanto que dá isso, gente? Faz comigo. 1.620 ml, tudo isso em 24 horas que eu vou fazer para minha criança. Certo, meu povo?